Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre sua família. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para esse nosso tempo de meditação acerca da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro. E eu convido você a separar esses próximos minutos para aprendermos mais um pouquinho daquilo que Deus tem para nos ensinar através da sua Palavra. Nós estamos naquela nossa série de estudos sobre as bem-aventuranças. Hoje é o nosso quinto estudo, sendo então a quarta bem-aventurança. Isso porque a primeira semana nós tivemos apenas uma introdução e depois iniciamos uma por uma das bem-aventuranças. E hoje nós vamos olhar para o texto que está registrado lá em Mateus, capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. É interessante que Jesus utiliza aqui uma figura que é bastante simples para nós entendermos, né? Esse conceito de fome e de sede, mas ele associa isso com uma outra palavra, né? Com outro conceito que nós não estamos tão acostumados, né? A associar essas palavras. Nós sabemos o que é fome de comida, né? O que é sede de água, de bebida, mas o que será que significa, né? Fome e sede de justiça. E é isso que nós vamos tentar entender um pouquinho melhor nesse tempo e vamos tentar aplicar então para as nossas vidas. E eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão justamente pensando um pouquinho sobre esse conceito de fome e de sede. Como eu comentei, isso é algo que faz parte da nossa experiência humana, mas eu gostaria de fazer alguns destaques aqui. Primeiramente, a questão do quanto a fome e a sede podem interferir e afetar a nossa vida normal. Nós sabemos que a fome e a sede são assim gradativas, né? É normal nós sentirmos diariamente algum nível de fome e de sede, o que nos leva a procurar, né, o alimento, a água para suprir as nossas necessidades, mas nós aqui no contexto que vivemos, graças a Deus, não passamos, né, por um nível mais forte ou por um nível extremo de fome e de sede. Sabemos que, infelizmente, muitas e muitas pessoas ao redor do mundo sofrem com isso. Passam realmente fome e sede e não têm muitas vezes como suprir essa demanda, né, dos seus corpos. E quando essa nossa necessidade, né, de alimentar o nosso corpo não é atendida, isso pode trazer consequências das mais simples, né, e também gradativamente até consequências muito sérias, podendo levar até a morte. Então, a fome, né, e a sede são questões necessárias e que nos avisam, né, de questões que precisamos fazer, de atitudes que precisamos tomar para que o nosso corpo seja suprido, então, dos nutrientes, daquilo que é necessário. A falta, né, de apetite, aquela pessoa que de repente não sente fome de maneira nenhuma, é um problema. Muitas vezes pode até ser um sintoma de uma doença ou até ser uma doença em si. E aqui nós fazemos então mais uma vez a transposição de um conceito, vamos dizer assim, físico, material, para o sentido espiritual. Jesus nos apresenta aqui um outro tipo de fome e de sede que devemos ter e que ele coloca então aqui como fome e sede de justiça. Eu gostaria de partir então agora para a ideia de justiça. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, especificamente, esse conceito de justiça é muito amplo. A Bíblia fala muito sobre isso, apresenta muitos textos, né, tratando sobre a questão de justiça, e esse conceito é encontrado então em várias esferas, de várias maneiras diferentes. A primeira afirmação que nós podemos destacar, que a Bíblia nos traz, é que Deus é justo. A justiça é um atributo, é uma característica de Deus. Um versículo que nos mostra isso, apenas para termos como exemplo, é Deuteronômio 32:4, que diz: Ele, Deus, é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado, ele é justo e reto. Então, justiça é uma característica de Deus. A Bíblia também nos mostra que a justiça é um princípio fundamental do reino de Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz: Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, ao falar do reino de Deus, Paulo apresenta três características ou três princípios fundamentais desse reino, dentre os quais está a justiça. A Bíblia nos mostra também que Deus se opõe
de uma forma muito intensa a todo tipo de injustiça, né? Deus é justo e Ele não aceita, Ele não suporta, Ele não concorda com a injustiça. Então, aqueles que desejam cumprir, viver a vontade de Deus, né? Nós que somos cristãos, nós que somos seguidores de Jesus Cristo, também precisamos buscar, né, ter a justiça como um princípio das nossas vidas. Precisamos nos alinhar o máximo possível à questão da justiça. Como eu disse, esse termo justiça ele é muito amplo mesmo na Bíblia e nós precisamos perguntar qual é o tipo de justiça que Jesus está então mencionando aqui. O que ele está querendo dizer com isso? Eu gostaria de fazer dois principais destaques que podem nos ajudar a entender isso. E o primeiro deles é a justiça que devemos ter para com Deus. Como acabamos de citar, a Bíblia diz que Deus é justo. E a Bíblia também vai nos mostrar que nós somos injustos por conta do nosso pecado. O nosso pecado nos torna injustos diante de Deus. Nós somos merecedores da condenação de Deus. Então, a primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, que nós temos contato com o Evangelho, é recebermos uma justiça que só pode nos ser dada pelo próprio Deus. A Bíblia nos diz que quando Deus manda Jesus Cristo ao mundo para morrer em nosso lugar, então Ele nos dá essa possibilidade de termos a justiça agora de Cristo sobre as nossas vidas. Nós que éramos injustos, recebemos a justiça de Cristo em nós. Um versículo que nos mostra isso com clareza é o de 2 Coríntios 5:21, que diz: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus carrega os nossos pecados, Ele carrega a nossa culpa, a nossa condenação, e no lugar Ele nos oferece a sua própria justiça. A Bíblia diz que Jesus não pecou, e a justiça dele agora está sobre nós. Essa é a primeira forma de justiça que precisa se manifestar em nós. Sem isso, nós não vamos conseguir de fato, ter nenhum ato de justiça, por exemplo, porque todos nós somos injustos. Por mais que nos esforcemos, por mais que possamos inclusive fazer algumas coisas boas, algumas coisas positivas, nós continuaremos sendo injustos, a menos que a justiça de Cristo seja imputada sobre nós, seja dada a nós como um favor imerecido, né, pela graça de Deus. E aí, como consequência de termos sido justificados por Deus, nós passamos agora a buscar ter uma vida de acordo com a justiça de Deus. Nós vamos então agora buscar desenvolver essa justiça nas nossas vidas, porque nós sabemos que ainda vivemos uma realidade em que não somos perfeitos, em que não fomos completamente transformados, o nosso corpo ainda está sujeito às pressões e às tentações deste mundo, mas nós agora olhamos para esse padrão, para esse modelo de justiça que é o próprio Deus, e buscamos nos alinhar a Ele, buscamos adequar a nossa vida, ou a nossa forma de viver, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, a essa justiça de Deus. E a Bíblia também está cheia de textos que nos convoca a fazer isso. Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 13, diz: tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos do mal, ou como instrumentos da injustiça. Mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Então, agora nós que éramos completamente injustos e que vivíamos na injustiça, fomos alcançados pela justiça de Deus e podemos espelhar isso, podemos vivenciar isso nas nossas vidas. E é nesse sentido, primeiramente, então, que precisa aparecer em nós essa fome e sede de justiça. Nós precisamos desejar a cada dia mais estarmos próximos de Deus, próximos da vontade de Deus, mais submissos a Ele, mais entregues à sua vontade, rejeitando tudo aquilo que é injusto, rejeitando tudo aquilo que nos afasta dele, rejeitando tudo aquilo que é pecado e trazendo então para as nossas vidas aquilo que agrada a Deus, aquilo que está de acordo com a vontade dele e de acordo então com a sua justiça. Esse é então o primeiro lado, o primeiro aspecto em que essa fome e sede de justiça devem se manifestar na nossa vida. Mas nós também podemos pensar para além disso e ir para um outro ponto muito importante que na verdade vai ser a consequência do primeiro, que é a justiça em relação ao próximo.
Como comentamos, por termos sido alcançados pela justiça de Deus, essa justiça vai se manifestar na nossa vida e ela deve se manifestar também, então, nas nossas relações com as outras pessoas. Deus espera de nós um proceder justo diante das pessoas. Nós não agimos mais agora com base na injustiça, com base na mentira, com base na opressão, com base na violência, com base na maldade, mas agora a justiça permeia as nossas relações. E isso, inclusive, glorifica a Deus. Existem alguns textos muito fortes, muito marcantes lá no Antigo Testamento, dos profetas no Antigo Testamento, convocando o povo a fazer isso. E eu queria destacar aqui um texto que está lá em Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Um texto muito duro e que deve nos levar a refletir. Olha o que diz esse texto. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso? Devo apresentar-me diante dele com sacrifícios, com bezerros de um ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Então, olha que questionamento interessante. Naquela época, naquele contexto em que as pessoas levavam os sacrifícios, os animais para serem sacrificados diante de Deus, e o profeta aqui faz essa pergunta. Será que isso de fato é o que Deus espera de nós? E aí ele apresenta a resposta no versículo 8. Ele quer que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos em humildade diante de Deus. E muitos outros textos fazem convocações parecidas. Deus manda que as pessoas corrijam a sua forma de lidar com os outros. Deus manda com que se acabe com a injustiça, com a opressão, com todas as formas, as maneiras de se relacionar com as outras pessoas que não estão de acordo com os princípios de justiça. Como falamos aqui, o reino de Deus é um reino de justiça. E nós, como representantes do reino de Deus neste mundo, precisamos caminhar dessa forma. Não podemos aceitar e nos envolver com a injustiça. Não podemos agir injustamente nas nossas próprias vidas e não podemos, inclusive, aceitar as injustiças que estão ao redor de nós. Precisamos levantar a nossa voz, precisamos levantar a bandeira da justiça e lutar, então, pelo fim de toda injustiça. E isso é muito importante em tempos tão difíceis como estes que nós vivemos. Existe uma frase muito famosa de Martin Luther King, alguém muito importante mundialmente, mas especialmente nos Estados Unidos, na luta contra a questão da segregação racial. Ele era um pastor batista, e que tem o seu nome aí marcado na história pelas suas iniciativas. E ele disse certa vez que o que o incomodava não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Aqueles que cometem maldade, aqueles que cometem injustiça, vão fazer isso mesmo e vão conduzir as suas vidas dessa forma, vão propagar isso como a gente tem visto, de forma tão acentuada no nosso mundo. Mas o problema é quando aqueles que sabem o que é justo, aqueles especialmente que conhecem a Deus, a palavra de Deus, se calam diante das injustiças. Nós precisamos então levantar essa bandeira da justiça, sermos agentes de transformação nesse mundo, levando, propagando, anunciando a justiça de Deus. E como temos falado, todas as bem-aventuranças, todas essas características apresentadas por Jesus são acompanhadas de uma recompensa, de uma bênção. E a dessa semana é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Olha que interessante. Aqueles que buscam então justiça, que propagam a justiça, que anunciam a justiça, receberão também justiça. Receberão aquilo que eles tanto buscam, porque Deus é um Deus de justiça. Nós podemos perceber, assim como nas outras semanas, nas outras bem-aventuranças, essa recompensa acontecendo em dois tempos. Nós entendemos que já vamos vivenciar a justiça de Deus na nossa vida. A começar do primeiro aspecto que nós falamos, da justiça diante de Deus, nós seremos pouco a pouco transformados e vamos a cada dia vivenciar essa justiça, mas viveremos isso por completo na eternidade, quando tivermos os nossos corpos transformados, quando formos ressuscitados por Jesus, e aí viveremos plenamente essa justiça diante de Deus. E essa justiça também nos nossos relacionamentos. Podemos vivenciar isso hoje, podemos ser agentes de transformação, podemos dar exemplo para as pessoas, sermos luz de fato para esse mundo, sermos sal para essa terra. Mas viveremos também as relações de maneira plenamente justa na eternidade,
onde de fato não haverá espaço nenhum para a injustiça. Para nós encerrarmos, eu gostaria de fazer uma citação aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, num comentário justamente sobre esse texto. Muito interessante, ele diz o seguinte: a fome só pode ser saciada com alimento. Assim também, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos de justiça. Eles desejam justiça e terão justiça. Eles desejam Deus e terão Deus. Eles desejam um novo coração e terão um novo coração. Eles desejam ser guardados do pecado e serão guardados do pecado. Eles desejam ser perfeitos e serão aperfeiçoados. Por isso que Deus chama aqueles que têm fome e sede de justiça de bem-aventurados, de felizes, porque esses entendem que precisam ter as suas vidas transformadas e entendem que as suas vidas, então, precisam passar a ser instrumentos nas mãos de Deus para a transformação do mundo e para expressar, já hoje, neste mundo caído, essa justiça que faz parte, que é um princípio do reino de Deus e que existirá eternamente no reino eterno do nosso Deus. Eu gostaria de convidar neste momento você a orar comigo, pedindo que Deus faça com que essa palavra produza frutos no nosso coração. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra e aprendermos com ela. Te agradecemos, ó Deus, e te louvamos porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus de justiça. A justiça faz parte, ó Deus, do Teu ser, faz parte, ó Deus, é um princípio do Teu reino. E nós te agradecemos porque o Senhor nos permite vivenciarmos essa justiça, primeiramente diante do Senhor. Nós que somos injustos, nós que não merecemos, ó Deus, o Teu perdão, recebemos a justiça de Cristo. Então, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por isso. Mas também, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos agentes de justiça, a sinalizarmos a Tua justiça neste mundo, ó Deus, a diminuirmos as injustiças, a combatermos as injustiças, ó Deus, porque o Senhor nos convoca para isso. Nos dá de fato, ó Deus, essa fome e essa sede de justiça, para que possamos ser saciados, ó Deus, e vivenciar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Desperta, ó Deus, a cada um de nós, desperta o Teu povo, para sermos um povo diferente, para sermos um povo que levanta de fato, Deus, as bandeiras, os princípios do Teu reino neste mundo que tanto necessita. Nós pedimos tudo isso, pedimos que o Senhor continue nos abençoando a cada dia, nos dirigindo, derramando, Deus, o Teu amor, da Tua paz sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Tudo isso nós pedimos com gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que possamos a cada dia nos sentir desafiados pela Palavra de Deus e que possamos nos envolver nesse projeto, nessa missão que Deus tem nos convocado a realizar neste mundo. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.